Se você pegar o movimento de Israel, Diego, o movimento do povo de Deus, do povo hebreu, você vai ver que esse povo constantemente se desviava da presença de Deus. Constantemente se inclinava pelo pecado, pela idolatria, se inclinava pelas práticas ocultistas, sempre se inclinou, e quando achava um líder para assumir essa bronca, como Acabe. Mas quem que eram esses reis que assumiam essa bronca? Reis frouxos. Reis que não tinham comprometimento e nem compromisso com Jesus, com Deus. Que não tinham compromisso com a palavra. No Velho Testamento, compromisso com o Senhor, compromisso com o Espírito Santo. Sim. No Novo Testamento, compromisso com Jesus. Líderes, que eram líderes, sabe, dúbios, com duplicidade de pensamento, ou pior, né? Nós vemos o movimento da igreja, a história da igreja, onde Jesus sempre foi colocado em segundo plano, e aí estava mais ligado às relações de poder e de dominância e de administração. Então o cara virava lá um líder, né, um cardeal ou alguma coisa do gênero, mas para administrar uma província politicamente. Então não era uma questão assim, eu estou aqui liderando porque eu vou pregar o evangelho, a sã doutrina, não. Eram imposições, eram inquisições, eram perseguições, assassinatos, e tá aí, a história está aí para nos dizer. Exatamente. Hoje os assassinatos não têm sido nem tanto, né? Não tem sido mais, vou matar o fulano lá, eu vou liquidar, eu vou fazer uma inquisição para matar o físico, para matar o corpo físico, mas para matar reputações. Um dia eu vi um bispo de uma igreja dizer para um pastor, né? Você é um pastorzinho, eu vou acabar com você. Eu vou te destruir. Ele tinha que falar o contrário, né? Quando eu vou te edificar. terminar, entendeu? Sim. Eu conheço esse pastor que ouviu isso. Aí você vai perguntar, quem é esse pastor? Tá aqui na tua frente. Eu ouvi isso de um bispo. Vou acabar com você. Eu fiquei olhando para aquele cara e falei, como que esse cara tá na condição de bispo? Que know-how esse homem tem? Que conhecimento bíblico? Virou negócio mesmo, né? Infelizmente. Tá entendendo? Ah, mas tem um porquê, não tem porquê que justifica uma fala dessa. Exatamente. Jesus falou ainda que tenha se cometido o pior pecado do mundo, o dever do cristão é perdoar. Não é... Então, é a expressão máxima do amor, né? Desferir justiça própria, Para né? você ver isso, nós vamos falando desses movimentos, né? Você vê o rei Saul, um cara que chega ao poder, o primeiro rei, depois do juízo, o primeiro rei, escolhido ali por Samuel, pelo povo, não era por Deus, o povo já não queria o governo de Deus. Por quê? Porque queria copiar, sempre tem esse movimento, copiar as outras nações, porque as outras nações têm reis. Por que nós não temos rei? Nós temos um juiz, nós temos alguém, né? Uhum. Nós queremos um governo palpável, nós queremos alguém que nos representa humanamente, né? Aí vem Saul. Começa bem. Só que aí Saul começa a buscar outras práticas, o poder começa a subir a cabeça. Aí ele já não contenta mais em ser rei, agora ele quer ser sacerdote. Agora ele quer fazer o sacrifício porque ele acha que o sacerdote está demorando. Então ele não espera o profeta Samuel chegar, ele vai lá e faz o sacrifício. E Samuel fala, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, você é desobediente. Sim. E ali começa a queda espiritual, a queda moral, a queda de responsabilidade do rei para com Deus, do rei para com o povo. E aí esse rei, ele começa a deixar uma coisa terrível entrar no seu coração, que é a inveja. Quando ele tem ali aquela percepção do tamanho de Davi depois de matar Golias, e como ele já começa a crescer como general, e ele entra na sucessão hierárquica, né? Ele já entra na sucessão do reino como genro, como príncipe, né?
casado com sua filha, ele já começa a perseguir, ele já começa a ir atrás, e aí Davi começa a fugir, porque Davi não ousou se levantar contra o ungido de Deus. Teve a oportunidade de matá-lo. Mas nós estamos falando de um rei que assassinou, que ele foi na casa dos profetas, na escola de profetas, e assassinou todos os profetas, gerações de profetas. Ele matou os velhos, os moços, as crianças, ele matou tudo, ele exterminou. Quando você fala de Saul, você pensa que um rei, não um rei assassino, sanguinário. Um rei que foi uma das maiores vergonhas para o povo de Deus. Nós vemos esse movimento dentro das igrejas hoje. Irmãos que crescem um pouquinho, não vê a hora de matar o pastor moralmente, espiritualmente, se acham sacerdotes. Não, porque você viu o Velho Testamento. Essas pessoas elas têm que pegar a Bíblia e cortar no meio, ou pegar só o livrinho do Novo Testamento, a Nova Aliança. Não conhece nada de Bíblia, não conhece nada. Aí eu vi um pastor, né, aquilo que a gente falou um dia desse, um cidadão aí, que ele está vivendo aquela fase, né, do homem infantil, né, do velho adolescente, e ele pegou um pastor respeitadíssimo no meio evangélico, um acadêmico, né, uma pessoa que merece o respeito. Tem algumas posições dele que eu também não concordo, mas é uma coisa minha, uma discordância minha, não tem que verbalizar, mas é um homem catedrático, é um homem estudioso, é alguém que não fala daquilo que não sabe, que é o Augusto Nicodemos. E o cara foi lá e falou: esse velho, presta atenção, não há respeito com os anciãos mais dentro da igreja. O pastor não é tão idoso assim, mas se o fosse, ó, como essas pessoas tratam os nossos velhos, que nós devemos respeito pela sua história, independente de conhecimento bíblico ou não. Você não pode usar um termo desse, né, pejorativo, diminuindo. Ou seja, você já não serve mais para nada, você é um velho. Então nós temos esses assassinos de reputação, esses Saús da vida, né? Aí você vê, quando Davi assume o reino, toda uma batalha para manter, porque há um conflito, e aí há uma destruição moral, o pecado entra ali com Betseba, a espada não aparta mais, e há essa destruição. E nós estamos vendo esse movimento aí. Tá? Igrejas que não estão pinadas, não estão centradas na palavra, mas centradas em movimentos. Centradas em shows gospel. Centradas em preletores engraçadinhos ou melancólicos. Palestrantes boys. Meninas que têm seus cacuetes, seus jeitinhos. E acha isso engraçado, o povo acha isso engraçado. O evangelho é para ter graça, mas não é a graça, tá, para a plateia, é a graça de Deus, a graça conquistada na cruz do Calvário mediante o derramamento do sangue de Cristo. São graças diferentes, né? Sim. Não é a graça de engraçado, de brincadeira, mas a graça da glória de Deus, de uma conquista de um futuro.